Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma live hoje. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Tá ouvindo bem? Vendo bem? Rayane, boa noite. Vamos entrando. Vou aguardar o professor Fábio entrar, que o professor Fábio entrou. Vou convidá-lo para participar da live. Boa noite, distribuidora Avenida. Boa noite, Nicole. Já enviei o convite, professor. Vamos aguardar ele entrar. Boa noite, Jordana, Josi. Sejam bem-vindas. Tudo ok? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem também? Quando o professor entrar, também quero que vocês nos dêem um feedback se estão conseguindo ouvir. Vão compartilhando essa live, mandando para o pessoal. Ouvindo bem? Seja bem-vindo, Jonathan. Vão compartilhando essa live para que mais pessoas também participem deste momento especial que nós vamos ter hoje com o professor Fábio. Deixa eu enviar o convite para ele. Vamos ver se ele já consegue acessar aqui. Aqueles que puderem, a gente vai compartilhando a live, vai mandando para os seus contatos, vai convidando o pessoal para participar aqui. Deixa eu só ver se eu encontro aqui o professor. Acho que o professor saiu da live. Professor Fábio, se o senhor estiver na live, se manifeste. Para a gente poder iniciar. Pessoal, como é que vocês estão? Nesta semana, hoje é quinta-feira. O tempo mudou. Deixa eu fixar o tema aqui para nós da live. Educação versus universidade. Tá, o professor Fábio está tentando conectar. Vamos aceitá-lo aqui. Conectando. Aí. Oi. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Ariadne. Tudo bem? E a senhora? Tudo jóia, graças a Deus. O senhor está conseguindo me ouvir bem? Está me vendo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou ter que ficar a cada 5 segundos colocando o dedo aí na tela, é isso mesmo? Não, não. Só se por acaso ficar azul, a gente avisa o senhor aqui. Se ficar azul como, né, sumir a imagem do senhor, a gente comunica aqui. E aí o senhor dá os dois Tá. seguidos. Mas caso contrário, tá tudo certo. A gente já está te vendo bem, te ouvindo também. E a gente já Então tá bom. começar. Primeiro, eu queria assim, agradecer o senhor pela oportunidade de ter essa live, né? Fazer essa live com o senhor. Me chamo Ariadne, né? Sou aqui, faço parte da equipe da Universidade de São Tomás. Nós temos um ano, né? Vamos fazer um ano esse mês de atividade. Uhum. E assim, para nós é uma alegria, como eu disse, já tive a oportunidade de conhecê-lo, senhor, através da sua palestra ano passado, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui, para quem não conhece ainda, né? O pessoal da universidade que está seguindo a gente, que está participando da live. Gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza. Tá bom. Meu nome é Fábio Florencio, eu sou formado em Direito, em Filosofia. Eu trabalho também eventualmente trabalho com tradução, né? Mas esse aí é um trabalho lateral que eu faço. Porque eu gosto muito do trabalho com idiomas, né, com aprendizado de idiomas, etc. E eu estou terminando o meu doutorado em filosofia da educação na PUC São Paulo. Eu estou estudando aí os problemas que a gente tem para resolver no sistema de ensino hoje, desde a sua base até o seu topo, né? Então eu me dedico basicamente a isso, ao estudo e ao ensino. Eu vivo só para isso, né? Por isso, inclusive, vocês conseguem perceber que não tenho muito jeito com tecnologia. Assim, esse celular não é meu, eu peguei emprestado. Eu vou até. Eu acho que isso aí dá ibope, né? Meu celular é esse aqui, ó. Então, é com isso aqui que eu me viro. Eu nunca tinha usado um smartphone na vida, então
eu estou estranhando muito. Se a gente está online, é por obra dos céus. Eu já agradeço aí a Deus. Então, o que eu tenho para falar de mim é isso. Não vou ficar falando muito, não. É só. Tá certo, professor, tá certo. Não, e nós também assim, estamos nos adaptando, né, com toda essa tecnologia, toda essa experiência nova que está vindo para nós. É, Aham, e assim, a gente precisa se adaptar, né? É uma nova realidade. Não tem como sim. fugir da nova realidade, né? Professor, o É. tema. Pode falar. Não, não, eu estou concordando, é isso Ah, mesmo. Tem razão. certo. O tema, né, da nossa live, que a gente até fixou aqui, que se chama Educação versus Universidade, saídas para o ensino universitário. E eu gostaria que o senhor falasse para nós, né? Assim, o espaço é todo seu, o senhor fique à vontade, mas eu gostaria de começar com uma pergunta, até para ajudar a esclarecer algumas pessoas o que é universidade, né? O que Uhum, significa universidade, para as pessoas já irem se familiarizando com esse tema, vamos dizer assim. uhum. Bom, para a gente entender o que é a universidade, nós precisamos saber, culturalmente, historicamente, de onde que vem essa instituição que existe hoje, que ela é tão importante na nossa sociedade, chamada universidade. Se a gente olhar para a história, a gente vai perceber que o antecedente mais claro da instituição universitária que a gente encontra vai ser na Grécia, né? Quem que funda a primeira, vamos dizer assim, a primeira universidade? Quem funda é Platão. Platão funda a academia, né, que é a sua escola de filosofia. Por que Platão funda a academia? Ele funda a academia por causa de dois fatos que lhe marcaram muito em sua vida. O primeiro foi a convivência que ele teve com Sócrates, né? A convivência que ele teve com Sócrates e ver o que o Sócrates fazia e como ele ensinava as pessoas e como ele convidava as pessoas a pensarem e a desenvolverem sua inteligência de uma maneira extremamente aprofundada, isso aí impactou demais o Platão. E, claro, o segundo evento que marcou assim de maneira muito profunda e decisiva foi a condenação à morte do Sócrates, não é? Platão, ele era cidadão de Atenas. Quem nascia em Atenas e quem era cidadão de Atenas tinha a seguinte ideia inculcada desde o berço, que Atenas era a melhor das cidades e que os cidadãos de Atenas eram os melhores cidadãos. Então, quer dizer, é a melhor cidade com os melhores cidadãos. Assim, nós somos o farol da humanidade. E Uhum. aí, o Platão ele ficou chocado em perceber? Como que a melhor cidade do mundo e os melhores cidadãos do mundo foram capazes de condenar à morte o melhor dos seus cidadãos, né? E isso que marcou assim de maneira decisiva a vida do Platão. Aí ele percebeu o seguinte: olha, nós precisamos reformar essa cidade, porque algo está muito doente aqui dentro. Precisamos reformar essa cidade e a coisa tem que ser feita da base. Só que aí, o que ele percebeu, o Platão, que era muito inteligente, que tinha sido bem educado pelo Sócrates? Se a gente lê os primeiros textos que Platão escreveu, os primeiros textos são o que a gente chama dos diálogos socráticos, não é? Então você tem alguns diálogos que são menos conhecidos, né? Geralmente o pessoal que vai ler Platão não dá muita atenção para esses diálogos. Então você tem lá o Eutífron, você tem o Cármides, você tem o Lises. Cada um desses diálogos tem o nome de um personagem. E tem um detalhe muito interessante nesses personagens que aparecem nos primeiros diálogos. Por quê? Porque para você entender o que está acontecendo, você tem que saber que esses personagens eram personagens históricos. Uhum. Então, quer dizer, eles desempenharam um papel importante na política de Atenas. E, geralmente, esses personagens que aparecem nos diálogos socráticos, quando eles conversam com Sócrates, eles são jovens ainda. Uhum. E todo mundo que conhecia um pouco da história de Atenas sabia que esses homens eles desempenharam funções na cidade quando eles envelheceram. E, geralmente, esses indivíduos, eles desempenharam alguma função negativa na história de Atenas. Esses caras que aparecem nos primeiros diálogos do Sócrates. Então, qual que é a mensagem que o Platão está passando para o leitor e que você tem que saber a história para entender a mensagem? Ele está dizendo o seguinte:
olha, que pena que esses homens não se ofereceram para o Sócrates educá-los. O Sócrates estava oferecendo ali para eles, para torná-los melhores, eles não quiseram. Olha o que eles fizeram depois, né? Então é isso que o Platão está chamando. E por que ele está escrevendo esses diálogos? Ele está escrevendo para dizer o seguinte, olha, eu estou continuando a obra do Sócrates, eu vou fazer o que ele não conseguiu, né? E por que ele não conseguiu fazer isso? Qual é a crítica aí do Platão? O Sócrates não conseguiu fazer isso porque ele se dirigia para todo mundo. Ele dirigia o seu ensino para todo mundo. E aí o que acontecia? Muitos daqueles a quem ele dirigia o ensino, muitos daqueles simplesmente não estavam interessados em pegar o que ele tinha para oferecer, né? Então um desses diálogos que é famoso é o Mênon. O Mênon é interessante porque você percebe ali que a conversa não vai para frente, o Sócrates não consegue fazer o que ele não consegue fazer o Mênon pensar. Por quê? Porque o Mênon é preguiçoso. O cara não quer estudar, né? Ele não quer estudar. Ele está interessado em quê? Ele está interessado em fazer sucesso na cidade. Ele está interessado em fazer sucesso na política. Então, por exemplo, ele faz perguntas para o Sócrates que são perguntas inadequadas. Por que inadequadas? Porque antes de fazer essas perguntas, ele tinha que saber outras coisas antes. E essas outras coisas que ele tinha que saber antes requeriam um esforço mental para serem descobertas. E aí o que o Sócrates faz? O Sócrates faz uso da famosa, da boa e velha ironia, né? O que é a ironia do Sócrates? A ironia do Sócrates é um jeito, eu vou colocar aqui de uma maneira bem chão a coisa. Ele tira sarro das pessoas. Ele tira sarro para quê? Mas para que ele faz isso? Para mostrar que elas não sabem o que acham que sabem. Então, ali quando você lê o diálogo com o Mênon, é muito interessante. Por quê? Porque o Sócrates está tirando sarro do Mênon e o Mênon não está percebendo, né? É uma situação extremamente desesperadora, né? Mas, claro, você tem que saber o que está acontecendo ali, você tem que ler nas entrelinhas isso. Quem geralmente pega o texto sem saber nada da história não vai perceber isso. Bom, resumindo aqui a coisa, o que o Platão percebeu, então, que deveria ser feito? Olha, nós precisamos nos dirigir para pessoas que estejam afim de estudar mesmo. Pessoas que estejam afim de estudar mesmo e se tornar melhores. Por quê? Qual que era a grande pergunta do Sócrates? A que ele dirigia para todo mundo. Por acaso a virtude pode ser ensinada? Era isso que ele queria saber, né? E aí, claro, a maioria das pessoas para quem ele dirigia essas perguntas não sabia responder e não queria responder. E algumas não estavam interessadas mesmo. Então, o Platão disse, olha, nós aprendemos dolorosamente a lição com Sócrates, né? Então não dá para se dirigir a todo mundo. Nós temos que nos dirigir só para quem esteja interessado. Então, ele percebe, o Platão, que o problema político de Atenas, ele não se resolve no plano do que a gente poderia chamar de política partidária, né? Eu fico muito triste, né, quando eu vejo tantos jovens hoje, né, vamos trazer um pouco para a nossa realidade, gastando assim, até o talo da sua energia com política partidária, quando a gente está num ambiente culturalmente corrompido, assim, até a medula, né? Então, esses jovens não deviam estar fazendo isso, né? Eles deviam estar se ocupando em se tornar pessoas melhores, né? A lição aí tem 2.500 anos, né? A gente tem essa lição aí já dada e sedimentada na nossa cultura há 2.500 anos. Se você for mexer com política partidária e você não se tornou um sujeito melhor, você vai acabar igual aqueles personagens dos primeiros diálogos do Sócrates, né? Que recusaram o convite, né? Eles recusaram o convite e foram ser o quê? Eles foram ser maus políticos. Todo mundo que conhecia a história de Atenas olhava para aqueles caras e falava, nossa, né? Que tragédia. Se esses caras tivessem ido estudar com Sócrates, eles não teriam feito o que fizeram, né? Essa é a mensagem. Então, Platão ele funda a academia. E o que é a academia? A academia ela é um grupo de pessoas que se reúne, em primeiro lugar, para se tornarem pessoas melhores. Em segundo, Platão, o que ele percebe? Ele percebe que para tornar as pessoas melhores, ele precisa cultivar aquilo que o homem tem de mais elevado. O que é aquilo que o homem tem de mais elevado? É a inteligência, né? Então, a academia, ela surge como uma associação de pessoas, uma associação de amigos, uma família de amigos, que se reúne para se tornarem pessoas melhores, para praticarem a virtude e para treinar a inteligência.
Por quê? Porque num futuro, dizia o Platão, né, pensava o Platão, num futuro, alguém que saísse dali seria capaz de reformar o mundo político. Por quê? Porque dali de dentro sairiam homens sábios e capazes de agir politicamente da maneira correta, de resolver os problemas. Não é? Então, isso era o que Platão buscava. Agora, esse projeto do Platão era um projeto que tinha uma falha. É uma falha propriamente humana. Qual que é a falha propriamente humana nesse caso? É que era um projeto, eu vou usar aqui uma linguagem que está muito em voga hoje em dia, né? Era um projeto elitista, né? Era um projeto elitista. Então, em que sentido era elitista? Então, quando você entra na universidade pública hoje em dia, né? Você ouve isso direto. A universidade é muito elitista, né? Precisamos democratizar a universidade, etc. É a coisa que você mais escuta, né? Então, mas em que sentido era elitista? Era o seguinte, que para você entrar na academia, você tinha que ser grego, você tinha que ser homem livre, você tinha que ser homem de posses, né? Então, quer dizer, se você fosse estrangeiro, se você fosse escravo, se você fosse pobre, etc., quer dizer, a porta está fechada para você. Por quê? Porque você não tem o ócio necessário para se ocupar com as coisas do alto, né? Então, aquilo ali era para uma minoria ínfima de pessoas, né? Minoria ínfima. Isso é um problema. Isso é um problema. Quer dizer, você só vai reservar as coisas que são mais elevadas para o ser humano, para uma minoria ínfima, quer dizer, alguma coisa está errada. Quem que resolveu esse problema? Quem resolveu esse problema foi o cristianismo, né? Quando veio Jesus Cristo aqui, o que Jesus Cristo falou? Ele falou, olha, por cima dessa ordem natural que vocês conseguiram descobrir com a filosofia, parabéns Platão, parabéns Sócrates, parabéns Aristóteles, né? Vocês descobriram grandes coisas. Mas por cima disso existe uma ordem sobrenatural. E essa ordem sobrenatural, ela convida todos os homens a verem Deus face a face, um dia. E olha só, ela convida todos os homens. Então, quer dizer, não importa de que nação você seja, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é livre ou escravo, todos estão chamados a isso. Não é? Todos estão chamados à vida eterna. Então, o cristianismo ele resolve esse problema. Quer dizer, a coisa que é mais preciosa e mais elevada que o homem pode almejar, ela está aberta a todos, né? E os cristãos, o que eles têm que fazer? Eles precisam difundir essa mensagem. Claro, eles precisam difundir essa mensagem. Aí surgiu um problema. Surgiu um problema que era o seguinte: como conciliar aquilo que ensinou a filosofia grega com a mensagem do cristianismo? Porque, veja, a filosofia grega era um patrimônio cultural tão grande, que tinha se difundido tanto ali na região do Império Romano, que era onde o cristianismo também começou, que não se podia ignorá-la. Então, quer dizer, ou o cristianismo é verdadeiro e a filosofia é falsa, ou a filosofia é verdadeira e o cristianismo é falso, ou deve ser possível algum tipo de acordo entre as duas. Então, quer dizer, essas três posições, houve homens que seguiram essas três posições, né? Então, por exemplo, quando você vê no início do cristianismo, você vai ver cristãos muito exaltados que vão criticar muito a filosofia. Vão dizer, olha, a filosofia é coisa superada, é coisa do passado. Então, o mais famoso desses homens foi um sujeito chamado Tertuliano, né? Não sei se já ouviu falar do Tertuliano, né? A frase mais famosa dele era a seguinte, eu creio porque é absurdo, né? Credo qui absurdum, né? O Tertuliano escreveu isso. Para que ele disse isso? Ele estava fazendo um ataque frontal à filosofia, né? Ele estava dizendo, a razão humana não serve para nada, né? A fé substitui totalmente a razão humana. Por outro lado, você tem gente que achava que a filosofia era superior ao cristianismo. E aí você vai ter uma série de matizes nessa posição, né? Você vai ter, por exemplo, as famosas seitas gnósticas, né? Essa é uma palavra que também está muito em voga, né? Muita gente gosta de falar gnosticismo, né? Gnose. Tem até curso de gnose, né? Outro dia apareceu aqui no Facebook, curso de gnose. Eu falei, mas eu não curti nenhuma página dessa, aí estava ali patrocinado, né? Aparecem uns negócios assim complicados, né? Enfim, só porque eu escrevo coisa, às vezes eu escrevo alguma coisa relacionada à espiritualidade, aí o algoritmo me manda esse tipo de coisa, né?
Enfim, então você tem essas posições. Uhum. Agora, qual que foi a posição mais sábia e a posição mais inteligente? Foi aquela que conseguiu conciliar as duas coisas, né? E quem conseguiu conciliar as duas coisas, claro, foi um trabalho de séculos, né? Foi um trabalho de séculos. E quem conseguiu, assim, botar a última pedra no edifício, né? Fazer a coisa bonitinha, foi o Santo Tomás de Aquino, no século XIII, né? E o Santo Tomás de Aquino, ele viveu e ele escreveu e ele ensinou justamente quando estavam começando as universidades na Idade Média. Então, quer dizer, a universidade medieval, ela tem a ver com o projeto original da Academia de Platão. Quer Uhum. dizer, um grupo de pessoas que se une para praticar a virtude em conjunto e para desenvolverem sua inteligência, mas também para ter uma vida espiritual elevada. Por quê? Porque isso era o patrimônio do cristianismo. Uhum. E aí era muito interessante. Por quê? A universidade ela não começa com um decreto do rei. Não é o rei que assina um decreto e fala, está fundada a universidade. Ela começa porque alguns homens muito sábios, eles começam a ensinar publicamente. E muita gente vai assistir às aulas deles. E aí, quando muita gente começa a assistir às aulas desses homens, surge a necessidade de se criar algum tipo de organização institucional. Aí surge a universidade. Uhum. Quais que são os primeiros cursos que há na universidade medieval? Então você tem a faculdade de Direito, que era muito importante, você tem a faculdade de Artes, e você tem a faculdade de Filosofia, e você tem a faculdade de Teologia. Veja só que interessante. Todos os ramos do saber na faculdade medieval, eles estavam interligados. Quer dizer, o sujeito que ele decidia ir para a universidade, quer dizer, era uma decisão pessoal, né? A pessoa que decidia ter uma carreira de estudos e se dirigia à universidade, ela estava buscando desenvolver a sua inteligência ao máximo de maneira conjugada com uma espiritualidade muito profunda. Uhum. Então, o que o Santo Tomás de Aquino fala? Pode falar. Não, eu ia perguntar se seria esse momento, ou se tem alguma relação a universidade com a religião. Se há um entrosamento nesse aspecto. É claro, com certeza. Veja, a maior parte dos professores universitários, nesse período, eles são ou membros das ordens mendicantes, ou dominicanos ou franciscanos, ou eles são clérigos seculares, são sacerdotes diocesanos, né? Então, quer dizer, a massa dos professores era de pessoas dedicadas à vida religiosa. Então, quer dizer, a religião era o centro da vida universitária. O que o Santo Tomás de Aquino ele faz com a filosofia? Ele diz assim, a filosofia ela serve como preâmbulo para a fé. Então, o sujeito que vai estudar, o que ele faz? Ele está apenas, né? Ele está fortalecendo a sua fé. Por quê? Porque ele está tendo mais motivos racionais para crer. Ele está fortalecendo o edifício da sua crença, né? Então, isso que o Santo Tomás de Aquino fez com a filosofia. Ele transformou a filosofia numa sustentação racional da fé. Isso é uma coisa fantástica. E veja só, como que ele fez isso? Ele fez isso a partir da obra do Aristóteles. E o Aristóteles escreveu sobre tudo. O Aristóteles escreveu sobre química, sobre física, sobre biologia, sobre astronomia, sobre metafísica. E o que o Santo Tomás fez com esses textos? Ele comentou esses textos. Uhum. Só que ao comentar esses textos, como ele dirigiu esses comentários? Primeiro, tentar descobrir o que o autor realmente queria dizer. E isso ele conseguiu assim de uma maneira assombrosa, porque os textos do Aristóteles eles são todos picotados. Então tem trechos assim que são ininteligíveis. O Santo Tomás de Aquino vai lá com o olho cirúrgico e diz, aqui o filósofo quis dizer isso, e tá certo. Você percebe ali que toda coisa faz sentido, né? Então a primeira vez que você lê o negócio, você fala, não entendi nada. Você lê o comentário do Santo Tomás, você fala, agora sim, a coisa tá clara como a luz, né? Então o sujeito ele realmente tinha o dom. E segundo, ele dizia explicitamente, né, o Santo Tomás, olha, eu estou comentando esses textos porque eles vão me ajudar ali na frente na teologia. Quando eu for explicar os mistérios da fé, o que eu vou fazer? Eu vou usar conceitos filosóficos.
E eu vou usar verdades que são descobertas pela inteligência sem auxílio da revelação, e eu vou usar essas verdades, inclusive, para descobrir coisas novas a partir da revelação. Então, quem leu a Suma Teológica, ou, claro, quem leu o começo da Suma Teológica, vamos começar, vamos por assim, né? Porque exigir, exigir de um estudante cristão que leia a Suma Teológica é mais razoável do que exigir de um estudante universitário que leia o Capital de Marx, né? Mas tudo bem, é difícil. É difícil coisa. Eu achei engraçado. Bom, enfim, obrigado pela força aí. Mas no começo da Suma Teológica, o Santo Tomás fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, qual que é o objeto da teologia sagrada? Para que ela serve, a ciência da teologia? Ela serve para descobrir um negócio chamado revelação virtual. O que é a revelação virtual? Você tem ali, a igreja, ela tem lá o depósito da fé, são as verdades de fé, né? Então você tem lá uma série de verdades de fé, que são os dogmas da fé, da igreja. Aí o que o Santo Tomás faz? Ele pega lá os dogmas e ele faz o seguinte, ele usa um raciocínio filosófico para pensar assim, se o dogma diz isso, provavelmente tal e tal e tal outra coisa também são verdades, são consequências desse dogma. Então ele tira uma série de outras consequências daquilo ali que está dado de maneira só num enunciado, né? Então, para que serve a teologia? A teologia serve para você descobrir a revelação virtual, aquilo que está contido no interior dos dogmas, no mistério da fé. Claro, os mistérios são inesgotáveis, né? Por isso que o trabalho continua, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito e é um trabalho que fortalece a vida de fé. Entende? Então, veja, qual que era a alma do estudo na universidade medieval? A alma do estudo era a faculdade de teologia. Então, o sujeito que se dirigia para lá, ele se dirigia para lá por quê? Porque ele queria entender melhor a vida da fé. Ele queria entender melhor aquilo que a igreja ensinava. Ele queria viver a fé de uma maneira mais profunda e mais consciente, né? O sujeito que consegue entrar aí, ele vive a fé de uma maneira mais consciente, né? Isso aí dá uma solidez espiritual muito grande para ele. Então, esse era o propósito e essa era a organização da universidade medieval. Havia pouca especialização, diferentemente da universidade moderna. Já vamos falar da universidade moderna, já. Quais que são os problemas. Havia pouca especialização, havia poucos cursos, mas havia um entrosamento muito grande entre todas as matérias que eram estudadas e havia um objetivo final muito claro. Quem entrava ali na universidade tinha todo mundo esse objetivo muito claro. Eu quero viver a fé de uma maneira mais consciente, eu quero viver a fé de uma maneira mais profunda. Eu quero compreender melhor os mistérios da fé. Há uma expressão que é de Santo Anselmo, né? Fides querens intellectum, a fé buscando a compreensão, né? A fé que busca a compreensão. Então, esse era o espírito dos homens que entravam na universidade, eram os homens que tinham fé e buscavam a compreensão, né? Claro, você nunca vai esgotar um mistério da fé, né? O mistério da encarnação, por exemplo, você nunca vai esgotar. O mistério da Santíssima Trindade, você nunca vai esgotar. Mas, justamente porque nunca você vai esgotar, você sempre pode descobrir coisas novas, não é? E você sempre podendo descobrir coisas novas, você vai, assim, aprofundando na sua vida. Então, em linhas gerais, isso é a origem histórica da universidade e é para isso que ela existia. E é para isso que ela deveria existir. A universidade é isso. Agora, vamos ver como que a coisa se desenvolveu daí para frente. Tudo bem até aqui? Sim, tranquilo, professor, tranquilo. Vamos então. Eu não sei como funciona. Pode falar, pode falar. A gente só cuida do tempo, porque assim, quando faltar uns 2 minutos para encerrar, porque é 1 hora só que a gente tem de live, né, disponível. Aí eu aviso para a gente encerrar para não perder a live, enfim. Também assim, o pessoal que está assistindo a gente pode estar falando se estão compreendendo, se está tranquilo, porque por mim está tudo certo aqui. Tá funcionando? Tá, aqui eu estou ouvindo bem, estou conseguindo acompanhá-lo. E o pessoal, vou pedir para eles irem comentando, quem está acompanhando também, se para eles tá saindo perfeitamente o áudio, está possível ser compreendido também
Pois é, a Josi está me ajudando aqui, né? Ela me ajuda com o Instagram, essas coisas. Ela diz que eu tenho que interagir no Instagram. Então, ela fala assim, você já interagiu? Eu falo, mas eu não sei interagir direito. Então, agora, isso que eu te pergunto, Ariadne, é hora de interagir? O pessoal está até mandando aqui, ó, professor. Tipo, está ótimo, está ótimo. Não fazia ideia dessa introdução toda, caraca. Tipo, o pessoal está surpreso até com a revelação do que é a universidade, né? Tudo certo, está ótimo. Então, o pessoal está acompanhando, estão interagindo conosco. Aí, ó, Gostando, então. Então, tá tudo certo. Acho que podemos Muito bem. continuar. Eu tô aqui acompanhando o tempo, eu tô vendo que deu meia hora agora, um pouquinho mais, então tá dando certo. Então, a ideia é falar um pouquinho mais para abrir mais para perguntas, não é? Sim, sim. Eles, conforme for tendo, eles podem ir mandando. Pessoal, se vocês forem tendo perguntas, podem ir escrevendo aqui pra gente também, que tendo tempo no finalzinho a gente passa do professor respondendo, não tem problema nenhum. Acho que vamos interagir aqui. Vamos interagir, tá certo. Então, claro, não dá para contar toda a história do que vai acontecer até a modernidade, mas alguns fatos. Então, em primeiro lugar, quando você tem a consolidação do poder dos estados nacionais, né, o surgimento dos regimes absolutistas, a concentração do poder nas mãos do Estado, etc., o que fazem os estados nacionais? Eles começam a disputar com a igreja o controle da universidade. Por quê? Porque o núcleo a partir de onde você forma a elite pensante de um país é um negócio que você quer controlar, se você tem o poder na mão, não é? É lógico, né? Então, os reis absolutistas, né, vai ter muita disputa com a igreja a respeito do controle da universidade. Agora, a gente, para entender o que acontece hoje no Brasil, nós temos que olhar para o modelo que o Brasil sempre seguiu, para basicamente tudo que a gente fez aqui na nossa cultura. Nós temos dois modelos, né? Um deles que, obviamente, é o modelo português, que é da nossa colonização, mas nós temos um outro modelo que é meio que connatural a nós, que o Brasil ele sempre olha para esse lugar para imitar tudo que vem de lá, que é a França, né? Quer dizer, a cultura brasileira ela é francófila, a gente pode dizer assim, né? Assim, desde muito tempo atrás, a gente pode dizer, desde o final do século XVIII, antes da independência, até meados do século XX, o Brasil copiava praticamente tudo da França, né? Tudo vinha da França, prontinho e enlatado, né? Então, a partir de meados do século XX, a gente começou a copiar os Estados Unidos, né? Só que, detalhe, a gente começou a copiar tudo que os Estados Unidos fizeram de ruim, né? Basicamente. Aqui, hoje em dia, assim, né? Tudo que os Estados Unidos fazem, a gente copia. Mas, detalhe, o que eles fazem de ruim, né? O que tem a minha irmã mora lá nos Estados Unidos, né? Então, eu vejo as coisas que chegam aqui, é só o que tem de pior lá, né? Então, é uma tristeza. Mas deixa isso pra lá, isso aí é outra história. Quem que foi um sujeito, então, que teve uma visão assim muito maquiavélica da coisa para mexer com a estrutura da universidade? Foi um sujeito chamado Napoleão, né? O Napoleão ele assumiu o poder na França depois da Revolução Francesa. E aí, o que ele percebeu, Napoleão? A Revolução Francesa ela foi extremamente agressiva com a igreja, né? Então, muitos padres foram mortos, houve muitos martírios, né? Igrejas foram destruídas, igrejas foram profanadas, foi uma coisa assim, uma perseguição material assim extremamente pesada. Mas a gente sabe o que acontece na vida da igreja quando você tem uma perseguição material muito forte. Você tem muitos martírios, então você tem muitos testemunhos de fé, você tem muitas conversões, né? Então, o que aconteceu? Essa perseguição toda da Revolução Francesa, ela acabou fortalecendo o sentimento de fé de muita gente, né? Por quê? Porque eles olhavam para os mártires, né? E pensavam, nossa, eu quero ser que nem esse cara, né? Olha, esse sujeito aí, ele vai para a morte, assim, com uma tranquilidade de alma, de quem tem certeza que vai para o céu, né? Eu quero ser que nem esse sujeito. E o Napoleão era um cara, assim, que ele estava resolvido a fazer o mal, né? Então, quando ele estava resolvido a fazer o mal, ele pensou o seguinte, ó, se a gente ficar matando o católico, eles vão produzir um monte de mártir, vai ter um monte de conversão, nós não vamos destruir a igreja. Então, o que a gente tem que fazer?
a gente só destrói aquilo que é substituído. Olha só o que o Napoleão pensou. A gente só destrói aquilo que é substituído. Então, por exemplo, ele deu um jeito ali de manobrar na nomeação dos bispos da França, né? Então, por exemplo, ele fez lá um acordo com o Papa, né? Ele disse, a partir de agora todas as igrejas estão abertas, vocês estão livres, vocês podem fazer tudo, etc. Mas ali ele manobrou para nomear uns bispos, uns caras assim, bem fraquinhos, sabe? Então, assim, vou dar um jeito aí de influir na nomeação dos bispos, nomear uns caras bem fracos. Por quê? Porque aí eles não cuidam direito do rebanho, etc. A fé do povo vai, assim, baixando, né? As pessoas vão ficando mais relaxadas, etc. E aí a gente vai colocando uma coisa no lugar. Então, o que o Napoleão queria colocar no lugar da igreja? Ele queria colocar o Estado no lugar da igreja, óbvio, né? Então ele queria que as pessoas tivessem a lealdade que antes elas tinham para a igreja, ele queria passar essa lealdade para o Estado, né? É óbvio, né? Porque o Napoleão ele fazia uma guerra atrás da outra. Então ele queria que as pessoas estivessem dispostas a ir lá para o exército dele e fazer as maluquices junto com ele, né? Então você tem que ter gente muito disposta a pegar em armas para seguir um doido, né? Para fazer coisas assim totalmente absurdas, como por exemplo ir até a Rússia, né? Invadir a Rússia, porque o imperador da Rússia, né, se recusou, né, a cumprir uma ordem dele. Então assim, para você ter gente sempre pronta para fazer essas maluquices, você precisa mexer com a cabeça das pessoas, né? Você precisa assim criar na cabeça delas uma lealdade assim quase não, uma lealdade religiosa para com o Estado. Então, nós temos que substituir a igreja pelo Estado, a lealdade pela igreja pela lealdade pelo Estado. Então, o Napoleão ele mexeu na universidade francesa. Pois é, exato. Então, o que o Napoleão fez? Ele criou uma estrutura na universidade francesa que é basicamente a que existe até hoje e a que foi trazida para o Brasil. Então, veja, e olha só, o Napoleão ele não era bobo, né? Esse que é o problema, né? Assim, se a gente vai mexer com gente louca, né? Se a gente vai mexer com, sei lá, Black Bloc, né? Quando a gente vai mexer com movimento feminista, desculpa, gente. Assim, não é muito difícil. Não é muito difícil você desmontar os argumentos, você ver ali onde está errada a coisa. Mas o Napoleão não era bobo. Então, o que ele fez? Ele sabia exatamente onde mexer para convencer as pessoas. Então, por exemplo, ele disse assim, nós precisamos investir em ciência e tecnologia que seja uma ciência e tecnologia capaz de tornar a vida humana mais confortável. E essa ciência e tecnologia, ela só vai se desenvolver se ela aliar a pesquisa com a prática, né? Então, é uma pesquisa muito aliada com a prática. E a universidade, ela vai se tornar o quê? O Napoleão, ele estruturou tudo assim. A universidade, ela vai se tornar uma carreira, como toda outra carreira. Então, o sujeito que entra na universidade, ele está atrás do quê? Ele está atrás do emprego. O sujeito que vai querer ser professor de universidade, ele vai entrar onde? Ele vai entrar num plano de carreira. Um plano de carreira que vai levá-lo até o topo da carreira. É isso. Então, veja, o núcleo da universidade medieval era o quê? Era a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Então, o que o Napoleão percebe? Olha, nós temos que quebrar radicalmente o vínculo entre filosofia e teologia. Claro, isso não foi o Napoleão que teve essa ideia mirabolante. Isso aí já vinha sendo feito. A ligação entre filosofia e teologia no começo do século XIX já era muito problemática. Mas o Napoleão organizou as coisas de um jeito ali que facilitou demais isso. Facilitou demais. Então, quem que assumiu os postos mais importantes na Universidade Francesa? Quem assumiu os postos foram filósofos filiados a tendências que, vamos dizer assim, que não valorizavam muito a pesquisa, a busca pela verdade. Eram filósofos que, no começo, eles adotavam uma visão de mundo mais positivista. Mais positivista quer dizer, ligada mais a uma visão de que o que o homem deve fazer no mundo é conhecer a natureza para dominá-la. E, num segundo momento, a filosofia ela passou a ser vista como uma atividade de pesquisa que a gente pode chamar de pesquisa de erudição.
O que é pesquisa de erudição? É você compreender o sentido de um texto, você compreender exatamente o que o autor quis dizer, e você expor aquilo que o autor quis dizer em monografias. E nessas monografias, além de você expor exatamente o que o autor quis dizer, você fazer links com outras teorias já defendidas ao longo da história da filosofia. E esse pessoal que começou a organizar o estudo da filosofia desse jeito, eles tinham uma concepção muito interessante da filosofia. Qual era? Eles achavam que a filosofia não trata com a verdade. Eles achavam que a filosofia trata com textos. Então eles diziam assim, olha, por que Platão é interessante para nós hoje? Se ele viveu há 2000 anos. Ele é interessante para nós hoje porque os textos dele continuam sendo lidos. Então, se os textos dele continuam sendo lidos, nós precisamos entender bem esses textos. E se eles continuaram sendo lidos por 2.500 anos, significa que ao longo da história da filosofia, a influência dele foi grande. Então, nós temos que rastrear essa influência. Ele estava falando ou não a verdade sobre o mundo? Ele estava entendendo melhor o que o mundo quer dizer? O que esses professores franceses do século XIX vão dizer? Não sei e não quero saber. Isso não é papel meu. O que é meu papel? Meu papel aqui é entender o que ele disse e fazer as ligações com outros pensamentos. Então, olha só, a filosofia, nesse caso, ela se especializa, ela se desvincula totalmente da teologia, né? A filosofia não tem mais nada a ver com teologia, e olha só que curioso, ela se desvincula das ciências. Por exemplo, uma vez eu estava na graduação e eu tive uma palestra com um dos primeiros professores da Faculdade de Filosofia da USP. Ele está vivo ainda. O sujeito chama José Arthur Gianotti. Ele estudou com aqueles franceses. Ele estudou com franceses que tinham essa visão. E aí ele contou um pouco para nós dessa experiência dele. Aí ele falou assim, qual é a diferença para nós, hoje, entre Platão e Galileu? Aí ele disse assim, olha, a diferença é que nós ainda lemos Platão, e Platão ainda tem algo a nos dizer. Mas, se você for atravessar a rua e for até a faculdade de física, o físico que está ali no laboratório, ele não tem nenhum interesse em saber o que Galileu disse. Por quê? Porque a física de hoje é totalmente diferente da de Galileu. Então, o que isso significa? Isso significa que a nossa profissão é radicalmente diversa das ciências. Ele falou isso. Né? Significa que não tem a ver com física, nossa profissão. Né? Então, o físico faz uma coisa, o filósofo faz outra. Então, qual é o mundo em que nós estamos? Nós estamos num mundo assim, autista dentro da universidade. Cada faculdade se fechou dentro de si mesma, né? Uma não dialoga com a outra, por quê? Porque a especialidade, note bem, a especialidade não é um mal em si. A gente tem que saber, a gente tem que tomar cuidado para não ser saudosista da Idade Média, né? Porque tem muito cruzado de internet hoje em dia, né? Que fala, na Idade Média que era bom, né? Aquele cara de 15 anos, né? Que acha que na Idade Média era bom. Tá, né, meu filho? Não é assim que funcionam as coisas. Então a gente tem que ver no processo histórico que tudo acontece de maneira ambígua, né? Há ambiguidades, há complexidades, né? Então, por exemplo, a especialização e a aliança entre ciência e técnica é uma coisa que trouxe muitos bens para a humanidade. Agora, trouxe junto alguns males. Por exemplo, que cada especialidade se fechou em si mesma. Então, veja, quando a filosofia chega no Brasil, o primeiro curso de filosofia do Brasil foi fundado na USP. É um grupo de professores franceses que vem fundar esse curso na década de 30. E aí, o que eles fazem? Esses professores, eles chegam para os alunos e falam assim, olha, isso que vocês fazem aqui no Brasil é uma bagunça. Por quê? Porque todo mundo escreve sobre filosofia. Até a década de 30, eu tive um professor na graduação que ele disse que a filosofia no Brasil, até antes da USP ser fundada, ela se resumia a duas coisas. Ladainha religiosa e blá, blá, blá jurídico. Então, pois é. Então, é isso que eu vi em sala de aula, né? Então chegaram lá os professores franceses, né? E todo mundo olhando assim como se fossem assim os porta-vozes da verdade, né? Não, esses caras vêm da França, né? É sério o que eles estão falando. Então os franceses chegaram aqui, fundaram a USP e falaram o seguinte, ó,
é uma bagunça isso aqui que vocês fazem. Vocês têm que, a partir de agora, aprender a ler e analisar texto. Filosofia trabalha com texto. Então, agora vocês vão entender, analisar texto, vão aprender a fazer referências de um texto com o outro, vão formar uma bibliografia muito bem atualizada. E esse negócio de verdade, isso aí é tão ultrapassado, sabe? Esse negócio de, quando você vai estudar um filósofo, você tem que se fazer discípulo desse filósofo. Esse aí é um discurso que todo mundo ouve. Então, assim, quando você vai estudar Platão, você tem que concordar com tudo que ele diz. Exato. Tudo. Então, por quê? Porque você tem que encontrar ali a estrutura do texto, né? Ele está falando alguma coisa que tem a ver com a verdade do mundo ou não? Isso aí é secundário, você está atrás da estrutura do texto. É disso que você está atrás. E aí, qual que é o problema com isso? Aí eu já vou encerrando. O problema com isso é que o sujeito que vai estudar filosofia, ele está atrás de outra coisa. Ele está atrás do quê? Ele está atrás de entender melhor o mundo. Ele está atrás de entender melhor o mundo para quê? Para viver melhor. Para viver melhor e para ajudar os outros a viver melhor. Então, quando ele chega no primeiro dia de aula e leva essa bomba na cabeça, né, que vai ser um professor formado por esses franceses, e a primeira coisa que o professor vai dizer é o seguinte: você não vai ser filósofo. Você vai ser historiador da filosofia. Você vai aprender a analisar texto. E se você botar alguma opinião sua, eu te reprovo. Né? No seu trabalhinho. Eu te reprovo. Então, olha lá o que você vai fazer. Então, você já é ameaçado assim no primeiro dia de aula. Né? Então, é uma coisa assim bem agressiva, bem violenta. E assim, só para terminar. Aí o que o estudante ele vai fazer? Ele vai buscar o sentido da vida dele em outras coisas. E como o uso da inteligência, que é o que ele deveria estar treinando na faculdade da filosofia, não dá nenhuma resposta para ele, zero, sobre o que ele deveria fazer nesse mundo, aonde que ele vai buscar? Ele vai buscar na bebida, na promiscuidade, na droga, na bruxaria, no diabo a quatro, né? Assim, que é o que eu vi algumas coisas dessas na universidade, né? E claro, isso aí é muito triste, isso não é um problema político, isso aí é um problema espiritual. Não é porque a universidade é dominada por esquerdistas malignos que isso acontece. Tá, isso tem um problema aí também, que a gente pode discutir em outros ambientes. Mas isso aí é um problema espiritual. Isso aí é uma coisa muito mais profunda, né? É que a pessoa ela entra lá e ela não está encontrando as respostas que aquilo ali, por direito, deveria dar para ela. Então ela vai buscar a satisfação daquele desejo que ela tem pelo sobrenatural, aquele desejo que ela tem pelas coisas do alto, ela vai buscar naquilo que tem de mais baixo e de mais irracional. Eu vi alunos brilhantes se perdendo na vida. Assim, uma coisa muito, muito, muito triste. Né? E é basicamente esse o problema. A gente precisa, então, o que, Ariadne? Só para terminar aqui, ó, tá dando 10 minutos. 10 minutos para a gente acabar. A gente precisa fazer 2 trabalhos. Primeiro, a gente precisa fazer um trabalho de reencontrar esse centro espiritual da vida de estudos. A gente tem que religar, né? Religião tem a ver com religar. A gente tem que religar a teologia com filosofia, com as ciências. Essas coisas, elas falam das mesmas realidades, mas elas falam sobre pontos de vista diferentes. Então, não é verdade que o estudo da filosofia não tem nada a ver com o que se faz na faculdade de física. Não é verdade. Tem tudo a ver. Né? E esse diálogo tem que ser restabelecido. E não é verdade que filosofia não tem nada a ver com teologia. Tem tudo a ver. E essa ligação, esse link tem que ser restabelecido. Esse é um trabalho que temos que fazer. E temos que fazer esse trabalho tanto em novas instituições universitárias, que podem e devem surgir, como dentro da universidade existente. Eu acho que as grandes universidades brasileiras, você precisa ter gente lá dentro fazendo isso, gente propondo isso. Eu vejo pastorais universitárias, etc., gente fazendo um trabalho muito bom dentro das universidades. O que eles fazem? Eles vão atrás desses caras que estão se perdendo na vida e falam, ó, meu filho, deixa eu te mostrar um caminho mais interessante. Isso aí é fantástico. Eu vejo muita gente fazendo isso. Agora, precisa se dar um upgrade, né? Esse pessoal tem que mostrar que essa busca pela espiritualidade, ela tem tudo a ver com a vida de estudos, né?
Então não é simplesmente ao invés de eu ir na balada, eu vou começar a frequentar a missa diária. Nossa, se você conseguir tirar um monte de gente para fazer isso, é maravilha. Mas precisamos dar um passo além ainda, né? Precisamos mostrar que a vida de estudos tem a ver com a vida espiritual, né? Esse é o ponto. Então, quer dizer, eu falo tudo isso, por quê? Porque eu mostro que já há um trabalho sendo feito e que esse trabalho, se ele sofrer alguns ajustes, ele pode ser melhor ainda, né? Então, não é um quadro pessimista que eu trago, não. Há muito trabalho a fazer, mas quer dizer, o caminho está aí, tem gente muito boa fazendo. É isso. Então, tem 8 minutos aí para a gente acabar. Eu fico à disposição aqui. O pessoal tá aqui. Faz outra live, faz mais uma live. Continua. Olha que bom. Olha que bom, parece que tem gente gostando. Então. Exato, assunto importantíssimo. Tem uma pergunta aqui, professor, que está dizendo o seguinte: como lidar com as ideologias na universidade pública e se posicionar como católica? É possível o senhor responder isso para nós? Que a Ingrid perguntou aqui. É possível. Então, veja, olha, ideologia. A minha experiência foi a seguinte: eu tive poucos professores claramente ideológicos, poucos. A maioria eram pessoas que estavam tentando fazer um bom trabalho, mas eram assim totalmente mal formados, né? Inclusive alguns muito talentosos. Então é muito difícil você ter aquele cara que você percebe que está ali para fazer o mal. E aí vai a virtude da prudência. Primeiro, você tem que saber exatamente onde está o erro do sujeito. Você tem que saber o erro e você tem que saber refutá-lo de maneira racional. Claro, você não pode bater boca com as pessoas por aí, porque aí não dá certo. A universidade é, por definição, o ambiente da discussão racional. Exato. Então, a virtude da prudência, ela nos dita algumas normas para a gente resolver bem os problemas da vida prática. Então, por exemplo, vamos supor que um professor esteja fazendo um discurso ideológico de uma coisa que seja... ele está tentando incutir na cabeça dos alunos uma coisa claramente nociva, né? Aí a prudência pede que a pessoa católica ela tenha coragem, né, de se levantar e falar: olha, professor, me desculpe, mas isso não é verdade. Por causa disso, né? Respeitosamente eu digo que isso não é verdade, por causa disso. E outra coisa, não é função docente tentar incutir esse tipo de coisa na nossa cabeça, né? Assim, se o aluno for capaz de falar isso e mostrar com argumentos racionais, assim, eu acho muito difícil que mesmo o ideólogo mais perverso, há ideólogos perversos, que ele tenha coragem de enfrentar esse aluno ali na frente. Por quê? Porque ele vai ficar exposto, né? Ele vai ficar exposto e a tal história. Isso os psicólogos falam muito, né? O sujeito, quando ele é psicopata, há psicopatas no mundo, né? E há psicopatas nas cadeiras universitárias. O sujeito, quando ele é psicopata, só tem uma coisa que inibe a ação dele, é medo, né? Então, o psicopata ele não tem empatia com os outros, mas ele tem medo. Ele tem medo de ser descoberto. E aí, quando o aluno fala isso de uma maneira respeitosa e diante de todo mundo, o que o psicopata vai perceber? Ele vai ficar com medo. Ele vai falar: putz, fui descoberto. Né? O que eu estou fazendo aqui, todo mundo está percebendo. Esse aí explicou para todo mundo: eu vou ter que mudar a estratégia aqui. E aí ele não vai poder brigar, não vai poder espernear. Então, veja, para essa pessoa aí que fez a pergunta, você tem que ter uma vida de estudos muito calibrada para saber exatamente onde está o erro desses caras, para ser capaz de refutá-los racionalmente, de maneira plenamente tranquila, e na frente de todo mundo, sem bater boca. É isso. Bater boca com argumentos, né, professor? Com argumentos, exatamente. Olha, professor, assim, eu aqui, como diz Josi, justo, né? Hashtag justo. Tem uma hashtag Justo. aqui também, professor Fábio em Cuiabá. Então, olha só. Eu já quero, assim, agradecer a disponibilidade do senhor, antes da gente encerrar.
dizer assim que é uma alegria muito grande. A Universidade de São Tomás está aqui, né? O que o senhor precisar pode contar conosco. A gente, nós não temos hoje, nós não somos de graduação, pós-graduação, mas nós temos formações exatamente com esse intuito, né? De fazer com que a alma e o corpo elas estejam, né, na íntegra, que esse conhecimento, que a inteligência ela não possa em nenhum momento se afastar da verdade, ou seja, que a verdade faça parte da nossa realidade, do nosso estudo, e como o senhor bem pontuou. Então, assim, muito obrigada, e falo em nome da universidade, assim, saiba que nós estamos de portas abertas para fazer outras formações que o pessoal está pedindo aqui, inclusive. E assim, queria também ressaltar aqui que a Manu deixou uma mensagem aqui. Pessoal, me fala o tempo, qualquer coisa. Que ela participou, né, da universidade e que, você vê, para ela, a vida intelectual e a vida espiritual foi ensinado, né, há uma ideia de que elas não podem caminhar juntas, ou seja, tem que fazer como a Manu disse, eu nunca acreditei nisso, ou seja, a gente precisa retomar essa verdade, né, essas matérias, teologia, filosofia, elas precisam, de fato, caminhar dentro de outras faculdades, né, a gente não pode abrir mão dela. E assim, que bom que nós temos professores como o senhor para, né, trazer luz, lançar Nossa. luz no nosso caminho, né, abrir os nossos olhos, porque nós precisamos realmente de professores assim. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Assim, o senhor puder, assim, eu já estou à disposição para fazer a próxima live. Olha só. Então, assim, já está aberto o convite para uma próxima live. Uhum. Espero que todos tenham compreendido, né, essa questão de uma saída para as universidades, que é justamente não abrir mão da vida espiritual, como o senhor bem Uhum. pontuou. Então, assim, a nossa live, se a gente não cair antes do tempo aqui, vai ficar gravada, viu, pessoal? Vai ter 24 horas Ah, aí para vocês estarem assistindo. E aí a gente gravando, salvando aqui, a gente também encaminha para o professor, enfim. Professor, muito obrigada. Se o senhor tiver alguma coisa para falar, acho que nós temos um minutinho ainda, né? minutinho. Não, eu que queria agradecer por vocês terem me dado a oportunidade de fazer a primeira live, o meu primeiro uso de smartphone na vida, né? Então, assim, é um evento assim bastante marcante para minha vida, né? Quer dizer, as próximas devem ser mais tranquilas, né? Porque eu tive aqui, fiquei em polvorosa antes de começar. O negócio, a tela apagava, eu não conseguia digitar, não conseguia conectar, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, eu também fico à disposição dos alunos, é uma alegria ter contato com gente que está disposta a caminhar junto nesse trabalho, né? E se o mundo não acabar depois dessa pandemia, eu gostaria de estar aí em Cuiabá também. Não, será uma honra recebê-lo aqui, será uma honra. Justo. Tenho Uhum. certeza. Professor, muito Isso. obrigada, viu? Imagina, obrigado eu. Pessoal, vocês que ainda não seguem o professor Fábio, o Instagram dele é @Fábio Florenci. Isso, né, professor? Fábio Fábio Florenci. Florenci de Barros. Isso, sigam ele, continuem acompanhando o trabalho dele e, com a graça de Deus, espero tê-lo aqui em Piabá, mas enquanto isso não acontecer, já fica mais uma vez aqui o convite para a gente fazer outras lives, tá bom, professor? Muito Tá bom, obrigada. obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Até a próxima e eu espero que aconteça em breve. Tchau, tchau. Tchau.